E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso Inspiração, nosso programa de contação de histórias aqui da Sagres TV. E olha, hoje a gente está em um momento muito especial porque a gente dá abertura a mais uma série aqui no Inspiração, que a gente vai trazer pessoas que foram jovens aprendizes e hoje estão bem estabilizadas, né, dentro do mercado de trabalho naquela área que eles escolheram. A ideia é a gente provar que com determinação, mas também com oportunidades, é possível a gente realizar os nossos sonhos. E olha, para a gente começar essa série, a gente está recebendo aqui o Dan Kamenak, que é prova viva, né, de que é possível com determinação e também com oportunidade alcançar a carreira dos sonhos. Danilo, seja muito bem-vindo ao nosso Inspiração. Obrigado, pessoal. Grato aí pelo convite. Espero poder ajudar um pouco esses jovens aí que estão com tantas dúvidas sobre como é se inserir no mercado de trabalho. Fiz parte desse projeto, fico orgulhoso de estar aqui e grato mais uma vez pelo convite. Espero contribuir. E olha, como vocês podem ver também, a gente está recebendo aqui jovens aprendizes da Renaps que vão contribuir com a gente, fazendo perguntas para o Danilo, compartilhando um pouco da experiência deles também. Sejam muito bem-vindos, meninos. Danilo, para começar, eu quero saber de você como que isso tudo começou. Foi sua mãe, foi um parente, foi você? Onde você achou a Renaps e por que você decidiu ser jovem aprendiz? Bom, Paloma, na época, isso tem alguns anos, o mercado de trabalho era difícil de ter uma oportunidade sem ter uma experiência, né? Como que você entra no trabalho, sendo que o pré-requisito sempre é qual a sua experiência, né? E para um jovem é sempre um desafio. É aquele negócio, né? Para você ter experiência, você precisa ter oportunidade para ter essa experiência. E eu acredito que as empresas, muitas vezes, elas têm um receio de contratar alguém desconhecido, sem alguma referência, né? E quando tem um projeto por trás, uma empresa por trás que pré-seleciona, né? Faz um trabalho meio que de headhunter, como a gente diz hoje, já traz uma confiança para essas empresas que estão em busca de jovens, que querem formar novos profissionais, que não vêm com vício de mercado. E naquela época, os meus pais, acho que eles estavam um pouco preocupados, assim, de apenas estudar, porque a mentalidade, né, das gerações anteriores era uma mentalidade diferente das de hoje, em que o jovem tinha que trabalhar, né? Eu vim dessa geração, então eles procuraram, né, me conduziram, na época a gente, me corrige se o nome estiver errado, Pró-Cerrado. Isso. Então, foi ali que eu tive a primeira experiência e pude aprender muito como que é o mercado corporativo, como é trabalhar, né? Anteriormente eu tive uma outra experiência, não foi minha primeira experiência exatamente, porque meu pai, ele estava numa empresa em que tinha uma demanda de desenvolvimento de comunicação. Eu já tinha feito um curso de design gráfico, técnico na época, e eu pude ter essa experiência, bem embrionário mesmo, bem no comecinho, e depois eu tive uma experiência, uma empresa realmente grande, e foi onde foram os meus alicerces ali para me moldar como profissional. Hoje a gente tem a participação de 8 jovens aqui, né? Alguns na primeira experiência de trabalho, outros já na segunda. Eu queria te convidar a voltar no passado, a partir do momento que você entrou nesse programa, né? Como que foi esse seu primeiro dia? Porque, assim, o meu primeiro dia trabalhando me deu um nervosismo, aquela ansiedade. Meu Deus, será que eu vou fazer tudo certo? Como que foi isso para você? Bom, eu acho que foi como para todo mundo, a maioria, né? Fiquei com essa insegurança no primeiro momento, porque ainda não tinha respirado dentro do ambiente de uma grande empresa, né? E era uma estatal. Foi o primeiro emprego, não? Segundo emprego, eu diria que é o primeiro de verdade, porque houve um registro na carteira de trabalho, né? Já tinha um registro, então foi o primeiro de fato, né? De forma efetiva. E era uma empresa bem maior, né? Então, aprender o que é hierarquia, aprender o que é um fluxo de trabalho, o que é o trabalho em si, porque na época era um trabalho de digitação. Como a gente estava saindo da datilografia, ou seja, da era analógica, né, para a área digital, eu tinha o primeiro curso de digitação, então eu trabalhava com registro de atendimento de shoppings, de condomínios que, na empresa de saneamento, né, precisavam de um suporte, né, porque estragava o hidrômetro, ou um vazamento, e aí eles ligavam, eu não era exatamente o atendente, mas eu transcrevia, digitava o que estava escrito às vezes à mão, de algum operário que ia executar um trabalho e digitalizava isso ainda numa era pré-Windows, vamos dizer assim. Então foi bem operacional, mas respirar nesse ambiente já me ajudou a ter uma postura de comportamento dentro de um organograma, vamos dizer assim.
Perfeito. E uma coisa assim que vem muito na minha cabeça, quando a gente é adolescente, e os meninos até podem me corrigir caso eu esteja errada, a gente vai formando bolhas, né? Ciclos de amizade, geralmente com pessoas da escola, assim, da mesma idade. E quando a gente é colocado nesse ambiente institucional, a gente tem um contato maior com pessoas de idades diversas, né? Como que foi isso pra você? Você buscou um espelho naquelas pessoas que tinham mais experiência, mais vivência de mercado? Sim, com certeza eu tenho um carinho especial por aquelas pessoas, aqueles profissionais, até porque era uma discrepância muito grande de idade mesmo. Eu tinha o quê? Cerca de 15, 16 anos, e eram pessoas de mais de 40, né? Então era uma diferença grande e havia um respeito muito grande, assim. Eles acreditavam, né? Eu acho que eles se sentiam numa missão de tipo assim, estamos formando um trabalhador, formando um jovem ali nesse ambiente. E era interessante porque boa parte dessas pessoas eram do movimento sindical, inclusive, dentro dessa estatal. Então, ali trouxe, além de um aprendizado dentro do mundo corporativo, também um aprendizado sobre direito do trabalho, sobre o que é reivindicar o direito do trabalho, o que é estar amparado por um sindicato, que eu sei que existem algumas mentes que não compreendem claramente como o sindicato se comporta, mas ele, nessa época, inclusive, ele foi muito importante para que não houvesse excessos, para que ninguém passasse dos limites e havia um equilíbrio, né? Então, ali eu respirei esse ambiente, aprendi muito e acho que senti que amadureci mais também, estando perto dessas pessoas. Perfeito. Vamos abrir agora para os meninos colaborarem com a gente. Quem tem a primeira pergunta? Tudo bem, eu sou a Mariana de Souza, jovem aprendiz da Renaps. A minha pergunta para você é, como que foi essa sua experiência no seu primeiro emprego? Como que você se sentiu nessa experiência, nesse momento que foi entrada para o mercado de trabalho? Bom, Mariana, que eu falei no início, um nervosismo no primeiro momento, porque a gente está só no ambiente escolar muitas vezes, né? E é bem diferente, né? Então, como se comportar, como não errar, como não cometer alguma gafe, né? Então, eu era sempre muito... Eu ouvia muito para poder não errar. Então, eu observava como os outros jovens, inclusive, se comportavam e tentava me espelhar um pouco, porque eu tinha um receio muito grande de cometer um erro. Ao mesmo tempo, eu tentava relaxar e pensar, isso aqui é um processo, isso aqui é uma coisa onde eu vou aprender, vai ser um degrauzinho. Eu ainda estava me descobrindo, eu não sabia exatamente onde eu queria trabalhar. Naquela época, né, hoje a minha formação está em comunicação, mas naquela época o meu sonho era história. Mas eu não sabia se eu queria ser pesquisador, docente. Então, eu estava me descobrindo. Depois de estar me descobrindo, eu vou imaginar, essa experiência aqui vai me trazer algum tipo de evolução profissional. E acho que eu procurei relaxar ao mesmo tempo com cautela. Acho que foi mais ou menos nos primeiros dias, sim. E depois eu fui ficando mais seguro, mais confiante, mais tranquilo e foi dando certo. Temos mais alguma pergunta? Como que você se imaginou hoje, atualmente, se você ainda tem algum planejamento de prosseguir, de crescer esse seu âmbito, ou se você você concluiu os seus objetivos? Oi, Júlia, obrigado pela pergunta. Naquela época eu me imaginava como pesquisador, no campo de antropologia, talvez. Até hoje eu penso nisso, né? Até hoje eu penso em fazer uma extensão dentro da antropologia, que não foge muito da comunicação, porque está na área de humanas, né? Então, como eu trabalho com audiovisual, eu trabalho paralelamente também no mercado de cinema, além do mercado publicitário, estudar antropologia vai me munir de informações para eu pesquisar e recortar assuntos para, quem sabe, expor através de plataforma audiovisual. Então, acho que ainda estou bem longe de concluir aquilo que eu desejei. Hoje, assim, eu coloco também um outro pilar, além do operacional do trabalho, que é o pilar qualidade de vida. A gente bate muito nessa tecla de ter qualidade de vida. O que é ter qualidade de vida, né? Fazer o que gosta já é um privilégio, né? Trabalhar na sua área de formação, eu acho que já é para poucos, infelizmente. Não deveria, mas eu sinto que é para poucos. Então, eu já me sinto realizado nesse sentido. Porém, a gente já trabalhou demasiadamente dentro desse segmento, fora de horários, extrapolando horas, carga horárias e tal. E isso foi minando, porque nem tudo é só um resultado de um trabalho, mas também como você se sente nesse ambiente. E hoje a gente tem tentado construir um ambiente de trabalho harmonioso, leve, que não excede, que não extrapola, que não desrespeita, né? Então, isso é uma construção, porque é uma construção e uma desconstrução, porque a gente vem de uma linha de raciocínio que a exploração ela sobrepõe, mas um trabalhador que está sendo explorado, ele não vai render da mesma forma
quando ele é respeitado. E a gente busca muito isso, e é uma bandeira que eu tento levantar, mesmo sendo um empreendedor, eu luto muito pelo trabalho, pelo trabalhador, inclusive. Então, eu acho que essa é uma luta que eu continuo, mas, paralelamente, desde aquele sonho de infância, de adolescência, estar no âmbito da história, da antropologia, das ciências humanas, ainda é um desejo que eu estou buscando. Temos mais alguma pergunta? Vamos lá. Olá, meu nome é Iagon Silva, sou jovem aprendiz aqui da Renaps. Tem uma pergunta, como que foi sua experiência em estar gravando aquele documentário em Xangai? Me corrija se eu estiver errado. Iago, vou corrigir, Xingu, bateu na trave. Foi quase, foi Quase. perto, Iago. Da China para a Amazônia, praticamente, Mato Grosso. Mas existem, não foi tão longe assim, porque, segundo estudos, os indígenas, né, os paleoindígenas, inclusive, eles são descendentes asiáticos, né? Cara, foi uma experiência muito legal, uma experiência um pouco mais recente dentro de documentário, foi um dos últimos projetos que eu trabalhei como um proponente, vamos dizer assim, e foi desafiador porque estar num território indígena, das maiores florestas do mundo, né, e estar com aquelas pessoas que são os portadores são os guardiões, né, do meio ambiente, que são os indígenas, é uma troca muito grande. Às vezes a gente acha que está na cidade, sabe de tudo, entende de tudo, compreende o nosso universo, o universo em nossa volta, mas estar com as comunidades originárias te traz mais aprendizado ainda. Ali foi uma experiência de aprendizado e a gente pôde exercer essa questão de antropologia, de história, trazer essa busca desse conhecimento para o âmbito do audiovisual, né? E para mim eu sempre recordo com muito carinho esse trabalho, que foi uma experiência muito boa. Então, gente, o Danilo é produtor, é roteirista, é documentarista e a nossa equipe, eu e o Herbert Bruno, a gente foi até a casa dele para poder conhecer mais um pouquinho e na prática como que funciona o trabalho dele. Vou convidar você agora, Danilo, e vocês também, meninos, a acompanhar essa reportagem ali no telão. Minha profissão hoje, né, eu sou sócio da produtora, né, trabalho como diretor de cena, produtor executivo, e a gestão administrativa da empresa também sou eu que cuido, né? E aí, gente? Acabamos o set? O meu irmão, ele está nessa parte mais técnica, né? Embora eu também sou técnico. E atualmente a gente está, né, trabalhando em comerciais de TV, em projetos que estão ligados a social media, né? E a gente atende diversas companhias, sobretudo companhias de concessões públicas, né? Ao qual a gente se especializou mais e hoje a gente é reconhecido nesse nicho de questões ligadas ao meio ambiente e à comunidade. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, amo profundamente o audiovisual, o cinema e amo interagir, né, com as temáticas que a gente transmite pelas lentes, né, que são as questões ambientais e as questões com comunidades sociais, né, e sustentáveis. Então, toda vez que eu vou contratado por uma empresa para registrar um acompanhamento de uma obra que vai impactar uma comunidade, mas pode impactar muito mais positivamente, e essa comunidade relata sobre esse ponto de vista, eu fico muito feliz com essa interação. E quando a gente também produz os materiais diretamente para as janelas de exibição do cinema, né? Como um documentário que a gente fez agora sobre as cavalhadas, que a gente foi entender melhor como é a cavalhada. Às vezes a gente acha que sabe muito e quando você está imerso num assunto, você aprende. E a gente aprende de tudo, cara, no audiovisual. A gente está desde de uma indústria de automóveis até uma construção civil, a construção de uma grande usina, ou a fabricação de um refrigerante, ou um segmento de serviço, de tecnologia. Então, tudo, como você vai contar histórias, assim como os jornalistas, né, você tem que estudar um pouco sobre essa história e isso traz uma bagagem e eu acho isso incrível. É uma coisa que me motiva muito, que me traz muita paixão, que me traz muito amor pelo segmento, né? Fazer audiovisual, fazer algo que você ama, te mantém firme, te alicerça. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima!
Além de ter sido jovem aprendiz, né, Danilo, o seu trabalho está muito ligado aqui com as questões da Sagres, porque você foca nessa questão de sustentabilidade, tem essa questão também dos povos originários, né, povos tradicionais. Eu queria saber de você como que foi essa transição, porque você contou aqui pra gente, né, pra mim e pros meninos, que no início você pensou ali em ser historiadora, aí depois foi mudando, teve ali uma transição, né, até porque você começou com um trabalho mais administrativo. Como que foi isso para você? Foi muito legal, porque era uma paixão, né, trabalhar com audiovisual, mas eu achava que era algo distante, que eu não ia ter esse acesso, que essa realidade era muito distante, porque não era analógica, né, quais eram as janelas, quais eram as formas de exibição do audiovisual, televisão, videocassete, né, alguém gravar no VHS, e cinema. Então, assim, estando em Goiânia, fora do grande centro, eixo Rio-São Paulo, como que ia ter acesso a isso? Eu achava uma realidade distante, que isso não ia acontecer, e eu nem tinha pretensão. Foi acontecer naturalmente através das oportunidades, né? Sempre foquei em querer ter oportunidades, querer estar perto de pessoas e aprender. E é interessante, né, falar que a gente tem um recorte de nicho dentro do meio ambiente, dentro das questões sociais, e ter feito parte de um projeto a qual essa instituição esteve à frente, e depois estar novamente nesse lugar para falar de um projeto ligado à educação, né, que foi a série Só Vem, e que trabalha as ODS, que estão dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que visa a questão do meio ambiente. Então, parece que Deus tem sempre me conduzido por um caminho para falar dessa pauta que é tão importante, que é o meio ambiente, que eu acho que hoje, na data de hoje, inclusive, a gente tem sentido os impactos, né, das mudanças climáticas, né, do calor que a gente tem passado. Isso tudo faz parte do antropoceno, né, faz parte do que o homem tem feito, né, do que o ser humano tem feito com o seu habitat. E eu acho que trazer essas pautas, falar sobre isso, através do audiovisual, que hoje cada vez mais é acessível, através de plataformas, através dos celulares, da internet, possibilitou isso, vira uma espécie de alto-falante, sabe? Eu vejo dessa forma, e eu sinto grato pelas oportunidades que eu tive. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para esses jovens, era de ouvir mais, de demonstrar humildade, demonstrar interesse sobre diversos assuntos. Você nunca sabe exatamente onde que você vai caminhar, então todo tipo de informação sempre vai nutrir um conhecimento, né? E foi o que eu busquei desde jovem, né? Mas eu estava muito perdido, é muito difícil você estabelecer o norte, sendo que você não está enxergando esse norte onde você quer chegar ainda. Eu estava me descobrindo. E até hoje estou me descobrindo. Então, imagina como é ter 15, 16 anos e ainda ter esse desafio de determinar a sua vida a partir daqui. E nunca é determinante. Eu mudei de área várias vezes, né? Eu comecei publicidade, depois fiz jornalismo, fiz gestão de negócios, depois voltei para publicidade. A gente pode tentar, né? A gente pode tentar. Nunca é tarde, né? E eu sempre coloquei em foco do tipo, o foco nunca foi ganhar dinheiro exatamente. O foco era amar o que eu faço, né? Ter uma profissão, gostar do que eu faço. E o dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, de um trabalho feito com amor, com dedicação, né? E com gosto. Então, e as coisas boas vêm em consequência disso, né? Eu acho que a minha jornada foi mais ou menos assim, sabe? Eu já percebi que a gente tem outra perguntinha ali te esperando, Danilo. Pode falar. Meu nome é Yasmin Tavares, eu sou jovem aprendiz da Renaps. Eu tenho 2 perguntas básicas, se puder responder, claro. Mas a primeira pergunta é com base na história que você estava comentando conosco sobre a questão de como foi essa questão de você criar a sua própria empresa, a Canfilme. Se você teve apoio quando começou, de início, como foi essa ideia. E a segunda é de onde surgiu essa tanta tatuagem. Yasmin? Yasmin, obrigado pela pergunta, bem legal. Bom, Yasmin, como comunicador, né, respondendo a segunda pergunta, né, identidade visual, a gente trabalha identidade visual, e aí tatuagem sempre, quando eu era criança, eu até me rabiscava, eu falava pra minha mãe, eu vou ser todo tatuado, minha mãe, não vai, e eu fui, teimoso que sou. Sempre gostei de externar os sentimentos, as minhas vivências através do meu visual. Então eu já tive visual de cabelo comprido, piercing, enfim. Hoje as tatuagens ficaram, não sai, né? Mas eu gosto delas bastante. E cada uma representa alguma coisa ligada ao meio ambiente, inclusive, que é um carcará, que é a águia do nosso sertão, do nosso Brasil, né? Temos um aruanã, que faz parte da fauna aquática, um bracelete
indígena, carajá, então tudo tem um significado e comunica, né? É uma semiótica visual da minha aparência. Bom, a primeira pergunta foi como empreendi a Can Filmes, né? Sim, a ajuda que a gente teve inicialmente foi a ajuda da família, né? Os meus pais cederam bem fundo de quintal mesmo, era quase que um pequeno estúdio de gravação musical, porque eu e meus irmãos gostavam muito, a gente gosta muito de música. E aí ali era um estúdiozinho bem amador e acabou virando uma produtora. Então a gente já teve um privilégio, né, de certa forma, de não ter que pagar aluguel. Então é um pezinho à frente, né? Quando a gente fala às vezes de meritocracia, a gente tem que lembrar que a verdadeira meritocracia é quando há igualdade de oportunidade, né? Muitas pessoas não têm essa mesma oportunidade, existem privilégios, a gente sabe disso, né? Então a gente teve sim privilégio nesse sentido de ter um incentivo da família, a gente teve acesso a grandes empresas por eu ter trabalhado em várias empresas, feito vários cursos. Eu estive perto de várias pessoas que acreditaram, mas não somente isso, não é somente contato, né? Você tem uma postura. Então, dentro dos lugares que eu trabalhei, eu sempre tive uma postura mais séria, apesar de ser brincalhão. Sempre na faculdade tentei ter uma postura de alguém que entrava, era o primeiro a chegar e o último a sair, porque eu queria aprender, mas isso refletia uma visão de que, tipo, pô, esse cara é um cara que tem responsabilidade, então eu posso confiar o meu trabalho da minha empresa para essa empresa, né? Isso reflete o comportamento que você tem em sala de aula e numa faculdade e nas outras empresas que você passa, refletem, porque essas pessoas vão te indicar para outros lugares, sobretudo quando você vai empreender, né? Então, quando a gente empreendeu, a gente sentiu que essas pessoas tinham confiança no nosso trabalho, porque viam que a gente tinha uma postura responsável e de amor ao trabalho. Então, acho que é mais ou menos isso. Esse foi o começo. Perfeito. Danilo, então, você tá aqui no Inspiração, porque você foi uma inspiração, é uma inspiração pra gente, mas você também é inspiração para várias pessoas que te cercam, né? Que estão ali no seu dia a dia, mais próximos a você. A gente preparou uma surpresa para você e vai rodar ali naquele telão. Opa! Oi, filhotão. Estamos aqui nas margens do Rio Araguaia, lugar que eu sou apaixonado e você também se tornou um grande apaixonado por esse rio, que aprendeu a amar a natureza, aprendeu a amar os povos indígenas, lugar que você ouviu muitos causos, né? Onde você acabou se transformando num grande contador de causos, coisas que transformou, né, a sua vida. E esses causos que você, no audiovisual, transformou numa realidade emocionante. Sou muito seu fã. Oi, filho. Estamos aqui para prestar uma homenagem a você, né? Dizer para você que somos pais orgulhosos por tudo aquilo que você alcançou e tem alcançado na sua vida como profissional, né? E atrás desse profissional existe um homem, um grande homem. Um homem que um dia foi uma criança apaixonada em coisas antigas, interessada em histórias. Seu pai gostava de contar história, inclusive uma das histórias virou um filme seu, não é verdade? O tanto que você gostava. Você gostava de ler sobre a Grécia, Machu Picchu, gostava de colecionar moedas, selos. Você sempre foi um interessado por coisas diferentes da sua idade. Eu acho que isso é o dom que Deus colocou na sua vida, né? Então a gente está aqui para dizer para você que a gente sente um orgulho de você. Orgulho pelo pai que você é, apaixonado pelo seu filho. Pelo filho que você é, apaixonado pelos seus pais. Você é todo cuidadoso com a gente. E aí, maninho, passando aqui para dizer o quanto você é importante na minha vida. Começando ali até pela escolha do meu nome e depois pela profissão, né? E dizer que essa foi a melhor escolha, né? Eu me sinto muito realizado, muito feliz de ter você como irmão, como melhor amigo e sócio, né? E dizer que esse carinho que você traz desde sempre, né? Desde quando eu nasci, esse carinho reflete em tudo, né? Até na Can Filmes.
onde a Canfilmes está hoje também é graças a todo esse cuidado que você tem, a todo o seu caráter que você é, o homem que você é, né? Sempre um homem íntegro, com empatia pelo próximo, né? De respeito. E dizer que isso reflete em todos ao nosso redor, né, cara? Meu irmão, desde a infância, foi sempre amoroso, cuidadoso, protetor. Essas coisas vêm como reflexo na sua carreira, né, cara? O sucesso que é a Canfilmes, né? Não podia ser diferente. O cara é extremamente preocupado com as pessoas, em dar o seu melhor, em estar estudando sempre novas técnicas, sempre novos equipamentos para oferecer o melhor, né, para o seu trabalho, para os seus clientes. Cara, eu te admiro demais, tenho você como uma grande referência. Eu te amo muito, no fundo do meu coração. Você é uma das pessoas que eu mais amo. Tchau. Agora não consigo falar mais, mano. Um recadinho das pessoas da sua família que te amam e te admiram tanto. Seu trabalho é muito bonito, Danilo. Poxa, cara, nossa. Pô, o aniversário tá chegando e já ganhei o melhor presente que pude ganhar, velho. Nunca recebi uma homenagem assim, cara. Pô, grato, obrigado, viu, Sais? Obrigado pela toda a equipe aí, de montagem também, de vocês todos. Nossa, me senti Nós muito feliz. Somos muito gratos pela sua presença aqui com a gente, né? Mostrando um pouco mais sobre como é a sua profissão, como foi sua rotina, mostrando para esses jovens aqui também que é possível, né? Com garra, com determinação, mas também com oportunidades, né? Agarrando as oportunidades que aparecem pela frente. Danilo, nosso tempo tá corridinho ali, mas eu queria que você deixasse um recadinho para esses jovens, para jovens que querem entrar em programas de aprendizagem. Poxa, deixa eu me recompor. Gente, obrigado, mais uma vez. Vou tentar ser breve e sintetizar. Tenho dificuldade, mas vamos lá. Obrigado, gente. Eu gostei muito mesmo. Estou muito emocionado. E o conselho que eu dou, abre o coração. A gente ouve muito do mundo. Né? Eu acho que eu entro até num campo um pouco metafísico, assim, de Deus. Né? Acredito muito em Deus. E eu acho que o que o grande mestre veio ensinar é que abra seu coração, né? Amar o próximo como a ti mesmo, dê outra face, né? Então, quando a gente age pelo amor, acima da razão, tudo vem, sabe? Quando você abre seu coração, quando você faz as coisas pensando pelo bem, pensando pelo caminho do bem, não pelo dinheiro, não apenas pelo sucesso, mas fazer o bem ao próximo e dar o seu melhor sem esperar nada em troca e se abrir para as relações. Eu acho que o que é humanidade? Humanidade é essa construção de nós, né? Quando a gente caminha sozinho, a gente não tem nada, mas a nossa união como ser humano fez a gente chegar, a evoluir e ter as tecnologias. Então, as relações ajudam muito no mercado de trabalho. Então, você nunca sabe quem pode ser um colega seu ou um parceiro. Então, não por isso apenas, não por interesse, mas é o correto, né? Tratar bem todo mundo, né? E a consequência disso é que essas pessoas vão gostar de você, vão lembrar de você e vão te dar oportunidade quando você abre o seu coração para as relações, onde você estiver, seja com quem for. Eu estava falando, quando eu estou no set, às vezes eu me preocupo com quem está lá, o contra-regra, a pessoa que está lá embaixo, não está nem começando, eu chamo essa pessoa e falo, você quer água? Posso trazer água para você? Você está se sentindo bem? Está confortável? E eu vejo que muitas posturas, às vezes, de não olhar para o outro, né, fecha tantas portas, porque hoje aquela pessoa ela vai estar naquele lugar, mas amanhã ele vai estar em outro lugar e vai lembrar de quem tratou bem. Então, gentileza é a minha bandeira número 1. Tratar todo mundo com gentileza. Eu acho que esse é o principal caminho, mais do que apenas estudar. Estudar é um dever, né? Estudar, se profissionalizar, buscar autoconhecimento em qual área você quer atuar. Isso, todo mundo já sabe que tem que buscar isso. Mas, paralelamente, ser gentil, ser amoroso, abrir seu coração, sem esperar nada em troca, eu acho que, pelo menos comigo, acho que está dando certo um pouco. Está rolando. Acho que o Danilo merece uma salva de palmas, né, gente? Grato, gente. Vocês que merecem. Obrigado, gente, pela homenagem. Obrigado mesmo, de coração. Nunca vou esquecer. Danilo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Quero agradecer também a participação de cada um de vocês que contribuíram muito e enriqueceram esse momento aqui de aprendizado, de troca de experiências também. Nosso tempo está corrido. Eu quero agradecer também ao pessoal que nos acompanha pela Sagres TV, também pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigada por acompanhar o nosso programa e até semana que vem. Te vejo lá.